Nunca fui boa com multidões. Me sentia menor quando todos olhavam demais. Talvez por isso eu preferisse os cantos, os corredores silenciosos, os olhares distraídos. Naquela noite, o salão do evento beneficente parecia outro mundo, cheio, de gente elegante, vestidos longos arrastando pelo chão, garçons discretos deslizando como sombras entre taças e conversas abafadas. Eu estava ali para ajudar. Voluntária, como sempre. Era o que eu podia oferecer, já que não tinha muito. Mas vestia meu melhor vestido, um modelo simples azul marinho que minha tia costurou quando soube que eu ia servir coquetel para gente fina. O salto me machucava, mas nada doía mais do que o frio que subia pelo meu estômago cada vez que alguém me ignorava com um sorriso de desprezo. Foi então que eu o vi. Primeiro, foi só um vulto, alto, de ombros largos, olhar firme. Ele conversava com o diretor do abrigo onde eu trabalhava como educadora. Não sorria, mas também não parecia arrogante. Tinha algo nos olhos, uma espécie de silêncio que falava mais alto que qualquer outra coisa naquela sala barulhenta. Quando nossos olhares se cruzaram, o mundo parou. Sério, pode parecer bobagem, mas naquele segundo eu esqueci até como respirar. Ele me viu, não como os outros, que olhavam de cima como quem mede a utilidade de um objeto. Ele me viu como se tivesse me reconhecido de algum lugar onde eu jamais estive. Desviei o olhar. Me senti exposta, como se ele tivesse lido algo que eu nunca contei para ninguém. Voltei a servir as taças, as bandejas tremendo um pouco mais do que antes. Me esforcei para parecer natural, mas dentro de mim o coração batia como se quisesse fugir. Minutos depois, senti alguém se aproximar. Quando ergui os olhos, era ele. Com licença, disse ele com a voz grave, baixa, educada. Você trabalha aqui? A pergunta era simples. A intenção, não. Havia curiosidade nos olhos dele, mas também uma espécie de ternura desconcertante. Engoli em seco. Eu sou voluntária. Ajudo o abrigo há alguns anos. Respondi, tentando manter a postura. Ele estendeu a mão. Marcelo Prado, investidor do projeto. E você é... Isabela. Falei. E só. Meu nome. Sem sobrenome, sem floreios. Ele não largou minha mão logo. Segurou por um segundo a mais do que o necessário. E quando largou, sorriu de leve. Muito prazer, Isabela. Acho que a gente ainda vai se ver bastante. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça durante semanas. A gente ainda vai se ver bastante. E viu. Nos dias seguintes, ele apareceu no abrigo 2 vezes. Conversou com as crianças. Me ajudou a montar as prateleiras da biblioteca nova. Tomou café numa caneca velha de louça lascada, como se não fosse dono de metade da cidade. E cada vez que falava comigo, fazia questão de olhar nos meus olhos, sem pressa, sem vergonha. Eu tentava me proteger. Dizia a mim mesma que era só gentileza, que homens assim não se interessam por mulheres como eu. Mas o coração, esse traidor, já tinha começado a se apaixonar. Na 3ª visita, ele me convidou para jantar. Tremi dos pés à cabeça. Pensei em recusar. Pensei 1000 coisas. Mas acabei dizendo sim. Naquela noite, ele me levou a um restaurante que parecia saído de um filme. Pediu o prato mais simples, só para me deixar à vontade. Conversamos por horas. Ele não fez perguntas invasivas, não tentou me impressionar. Só quis me ouvir. Eu, que sempre tive medo de falar demais, me vi contando histórias da infância, das dificuldades, dos meus sonhos. No fim da noite, quando ele me deixou na porta de casa, segurou minha mão de novo e disse: Isabela, você é a mulher mais honesta que eu já conheci. E se algum dia eu me casar, quero que seja com alguém como você. Sorri, mas por dentro eu tremia, porque naquele instante eu soube. Se ele me pedisse em casamento, eu diria sim, mesmo sabendo que escondia algo que ele jamais esperava ouvir. Aquela noite ficou gravada em mim como um perfume que a gente não consegue esquecer. Por fora, eu tentava manter a calma, serena, como se jantares com homens como Marcelo Prado fossem algo comum para mim. Por dentro, minhas mãos suavam,
Meu estômago doía e meu coração parecia uma criança correndo no recreio. Depois daquele encontro, ele continuou me procurando. Não com pressa, não com promessas, mas com presença. Todos os dias, de algum jeito, ele aparecia. Às vezes com um café, às vezes só com um sorriso. E eu me deixava levar. Uma parte de mim queria fugir, mas outra, a que sempre acreditou no amor, queria ficar. Queria acreditar que aquilo era real. Em menos de 2 meses, ele me apresentou à mãe, Dona Carmen, elegante, imponente, mas com um olhar que me pesava. Era daquelas mulheres que medem você dos pés à cabeça sem mover um músculo. Senti que ela me achava simples demais e não estava errada. Naquela noite, quando voltamos do jantar na casa dela, fiquei em silêncio no carro. Marcelo dirigia, devagar, como se não quisesse que a noite acabasse. Quando paramos na frente da minha casa, ele desligou o carro e ficou me olhando por alguns segundos. Depois respirou fundo, saiu, deu a volta e abriu a porta para mim. Como sempre fazia. Mas dessa vez, ele não me deixou passar direto. Isabela, espera um pouco. Fiquei parada na calçada. Ele parecia nervoso. Mexia nas mãos, olhava para o chão, até que finalmente disse: Eu nunca fui bom com palavras bonitas, mas você me faz querer ser um homem melhor. Me faz querer parar, ficar, construir algo de verdade. Meu coração acelerou. Eu sabia o que estava vindo. E, ao mesmo tempo, não acreditava. Ele tirou uma caixinha do bolso. Um anel. Simples, dourado, com uma pedra pequena. Nada exagerado. Do jeito que eu sempre sonhei, mesmo sem nunca ter contado para ninguém. Isabela, você aceita se casar comigo? Meu mundo girou. Não porque eu não queria. Eu queria. Mas junto com a alegria veio o medo. E se ele descobrisse? E se tudo desmoronasse? Na primeira noite, olhei para ele, os olhos cheios de esperança, a mão estendida, o coração exposto. Sim, eu disse, quase num sussurro. Sim, Marcelo, eu aceito. Ele me abraçou com força. E naquele abraço eu me permiti acreditar. Acreditar que o amor podia ser verdadeiro. Que mesmo alguém como eu podia ser escolhida. Que minha história não me tornava menos digna de ser amada. Nos dias que se seguiram, minha vida virou um turbilhão. Luciana, minha melhor amiga desde os tempos do colégio, foi a primeira a desconfiar. Tem certeza do que você está fazendo, Isa? Ele é o Marcelo Prado, o cara que todas as mulheres da cidade sonham em ter. Eu sei quem ele é, Lu, mas ele também sabe quem eu sou. E escolheu mesmo assim, Alati. Mordeu o lábio, desconfiada. Escolheu sem saber tudo, né? Fiquei em silêncio. Luciana sempre foi como uma irmã, mas nem mesmo ela sabia. Nunca contei a ninguém. Porque meu segredo não era uma bandeira. Era parte de mim. E eu tinha medo do que ele faria quando soubesse. As semanas passaram como em um sonho. Vestido, convites, cerimônia marcada. As pessoas falavam, cochichavam, julgavam. Diziam que eu era uma interesseira, que ele estava cego, que isso não ia durar. Mas Marcelo, ele não se importava. Me protegia com o olhar, com os gestos. Me fazia sentir segura. Mas, a cada passo que dávamos em direção ao altar, meu medo crescia. Não. Por duvidar dele, mas por duvidar de mim mesma. De como eu iria explicar. De como ele reagiria quando soubesse que eu, aos 28 anos, ainda era virgem. Por escolha. Por fé. Por medo. Por tudo. Na véspera do casamento, sozinha no quarto, olhei meu reflexo no espelho e me perguntei pela milésima vez, será que ele vai entender? O dia amanheceu mais silencioso do que eu imaginava. Era como se até o vento tivesse respeito por tudo o que estava para acontecer. Eu acordei antes do despertador, o coração apertado, as mãos geladas. O vestido de noiva pendurado na porta parecia um símbolo de algo muito maior do que um simples sim. Era um passo sem volta, um mergulho sem rede. Luciana chegou cedo, me abraçou forte,
com os olhos marejados. Você tá linda, Isa. Nunca vi você tão... mulher. Sorri sem força. Ela não sabia o peso que eu carregava no peito. Não sabia que mesmo com 28 anos, eu ainda era uma mulher que nunca tinha conhecido o toque de um homem. Guardei isso como quem protege um segredo sagrado. Mas agora era impossível fugir. Eu ia me casar. E na noite que todos esperavam ser de paixão, ele ia descobrir tudo. O salão estava cheio. Flores brancas decoravam os corredores. Havia convidados que eu nunca tinha visto, fotógrafos por todos os lados e uma música suave preenchendo os espaços entre os sorrisos e os comentários abafados. Tudo parecia perfeito, menos o burburinho discreto vindo de uma roda de mulheres do outro lado da igreja. A tal Isabela é professora num abrigo, sabia? Murmurou uma. Dizem que ele conheceu ela lá, limpando o chão. Fingi que não. Ouvi. Fingi como tantas vezes na vida. Mas doeu. Doeu porque mesmo naquele momento, de véu e grinalda, ainda havia gente achando que eu não era suficiente. Quando a porta se abriu e eu entrei, vi Marcelo me esperando no altar. Os olhos brilhavam, e naquele instante, todo o resto desapareceu. Caminhei até ele com o coração aos pulos, e quando segurei sua mão, me senti ancorada. Ele sorria como quem olha o maior presente da vida. A cerimônia foi breve, mas intensa. As palavras do celebrante se misturavam com meus pensamentos. Quando trocamos os votos, ele disse: Isabela, eu não te escolhi por acaso. Te escolhi porque você é o que eu procurava sem saber. E diante de Deus e de todos aqui, eu prometo te amar, sabendo que o amor verdadeiro não exige perfeição, mas entrega. Apertei os lábios, tentando não chorar. Porque se ele soubesse o que estava por trás do meu sorriso, talvez tivesse pensado 2 vezes. A festa foi linda, mas quase não lembro. Sorri em fotos, cumprimentei pessoas, dancei uma valsa mecânica e tudo parecia como nos filmes. Mas, por dentro, eu tremia. No hotel à noite, o quarto estava preparado com velas, pétalas e uma trilha suave tocando ao fundo. Marcelo entrou primeiro. Tirou o paletó devagar, desabotoou a camisa. Eu permaneci perto da porta, imóvel. Tá tudo bem? Ele perguntou ao notar meu silêncio. Tá, sussurrei. Só preciso de 1 minuto. Entrei no banheiro e fechei a porta. Olhei meu reflexo. Nunca me senti tão pequena, tão dividida. Eu sabia que não podia esconder mais, mas também não sabia como dizer. Respirei fundo. Tirei o vestido, soltei o cabelo. E ainda tremendo voltei para o quarto, envolta no roupão branco que deixaram sobre a cama. Marcelo me olhou com ternura. Se aproximou devagar, segurou minha mão. Você tá linda, disse ele. Mas seus olhos dizem que tem alguma coisa errada. O que tá acontecendo? Demorei um segundo. Um suspiro. Um arrepio. Marcelo, eu preciso te contar uma coisa. Algo que nunca contei pra ninguém. Nem pra Luciana. Ele ficou sério, mas não soltou minha mão. Eu tô ouvindo, Isa. Fechei os olhos e falei de uma vez antes que me faltasse coragem. Eu nunca estive com ninguém. Nunca tive ninguém. Eu sou virgem. O silêncio que veio depois foi o mais pesado. Da minha vida. Ele não disse nada. Só ficou me olhando. E eu, parada ali, senti como se o chão estivesse prestes a sumir dos meus pés. O silêncio dele era ensurdecedor. Eu ouvia o barulho do ar-condicionado, o som distante do elevador no corredor e o pulsar do meu próprio coração batendo feito tambor dentro do peito. Marcelo não tirava os olhos de mim, mas não dizia nada. E esse nada doía mais do que qualquer palavra. Me senti exposta, frágil, como se estivesse nua em mais de um sentido. E antes que o pânico me dominasse por completo, tentei me justificar, com a voz falhando. Eu só achava que... Se você soubesse antes, talvez não tivesse me escolhido. E eu não queria que você me visse diferente. Como alguém quebrada, estranha, careta. Meus olhos se encheram d'água e eu abaixei a cabeça. Já esperava que ele se afastasse. Ou pior,
que dissesse algo cruel, como tantos já fizeram quando souberam que eu guardava o que muitos diziam já ter perdido tempo demais. Mas ele não se afastou. Senti seus dedos tocarem meu queixo, levantando meu rosto com delicadeza, e quando olhei para ele, Marcelo estava com os olhos úmidos. Que tipo de homem você pensa que eu sou? Disse, num sussurro rouco. Isabela, você não é estranha, não é quebrada. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Eu não soube o que responder. Fiquei ali, estática, ouvindo cada palavra como quem ouve algo que jamais esperava escutar. Você tem ideia da força que é guardar algo assim por tanto tempo? Esperar por alguém que nem sabia se viria? Ele sorriu de leve, emocionado. Eu já estive com muitas mulheres, Isa, mas nenhuma me entregou o coração como você está fazendo agora. Senti um nó na garganta, a respiração entrecortada. As lágrimas caíram antes que eu pudesse contê-las. Eu tive medo, Marcelo. Medo de você me achar imatura, ultrapassada, burra. Ele balançou a cabeça, se aproximando ainda mais. Burra? Você me fez repensar tudo. Me fez lembrar que amor não é pressa, que respeito também é afeto. Você não me diminui. Me eleva, Isabela. Eu chorei ali mesmo, no meio do quarto decorado para uma noite que agora era muito mais do que apenas desejo. Marcelo me puxou para perto e me abraçou forte. Ficamos assim por minutos, só ouvindo o som dos nossos corações, sem pressa, sem expectativas. Se você quiser esperar, ele sussurrou no meu ouvido. A gente espera, a vida toda se for preciso. Porque o que eu quero com você vai além de uma noite. Foi a primeira vez que alguém me disse isso, que me viu inteira, não só como corpo, mas como alma, como história. Como escolha, nos deitamos lado a lado, ainda vestidos com a roupa do casamento e o roupão do hotel. Não houve paixão naquela noite, mas houve carinho. E cuidado. Ele segurou minha mão até que eu adormecesse. E eu dormi. Como há muito tempo não dormia, leve, em paz, sabendo que, pela primeira vez, eu estava exatamente onde devia estar, com alguém que não me queria pelo que eu podia oferecer, mas por quem eu era. Acordei com o sol atravessando a cortina do quarto. Marcelo ainda dormia ao meu lado, o braço repousando levemente sobre mim, como quem protege mesmo inconsciente. O calor da pele dele me trouxe um conforto silencioso. Pela primeira vez, eu acreditava que o amor podia, sim, ser um lugar seguro. Levantei devagar, tentando não acordá-lo. Fui até a varanda do hotel e respirei fundo. O céu estava limpo. A cidade começava a despertar, mas meu coração ainda dançava no ritmo da noite anterior. Foi tudo tão diferente do que eu imaginei e, ao mesmo tempo, infinitamente melhor. Marcelo me mostrou que o amor pode ser paciente, que respeito é uma forma bonita de amar. Voltei para o quarto e o encontrei sentado na beira da cama, sorrindo, sonolento. Bom dia, minha esposa, disse com a voz ainda rouca. Meu coração se derreteu. Beijei sua testa e sussurrei. Bom dia, meu amor. Tomamos café juntos, rindo como dois adolescentes apaixonados. Planejamos passeios simples. Ele falou em comprar uma casinha no interior, onde eu pudesse ter um jardim. Disse que queria filhos, mas sem pressa. Que queria tempo para construir tudo comigo, tijolo por tijolo. Aquela manhã parecia o prólogo de uma vida perfeita. Até que bateram na porta. Marcelo foi atender. Eu ainda ajeitava a alça da camisola quando ouvi a voz de um homem. Uma voz que me paralisou. Desculpa aparecer assim, mas eu precisava vê-la. Só por um instante. Meu corpo congelou. Saí do quarto devagar, como quem atravessa uma ponte frágil. Quando alcancei a sala, lá estava ele. Rafael, meu passado. Minha maior dúvida. Meu quase. Marcelo, confuso, olhou para mim. Isabela, você conhece esse homem? Sim, respondi com um fio de voz. Rafael, o que você está fazendo aqui? Rafael me olhou com os mesmos olhos de anos atrás, quando eu ainda era uma
jovem cheia de sonhos e ilusões. Nós havíamos tido algo, nada físico, mas intenso, algo que quase virou amor, até que ele me deixou sem explicações. Sumiu da minha vida. Soube do seu casamento ontem à noite. Uma amiga em comum me contou. Peguei o primeiro voo. Eu precisava te ver, antes que fosse tarde demais. Marcelo cruzou os braços, tenso, mas respeitou. Me olhou como quem diz: Você quer que eu fique? Eu falo com ele. Sussurrei, tentando parecer firme. Sozinha. Marcelo assentiu e se retirou. Mas antes de sair, tocou minha mão e disse baixinho: Seja clara com ele. E comigo também depois. Ficamos frente a frente. Eu e Rafael. Anos de silêncio entre nós. Eu nunca te esqueci, Isa. Ele começou. E quando soube que você ia se casar, senti que precisava lutar por você. Você teve sua chance. Falei seca. E me deixou. Sem resposta, sem carta, sem adeus. Eu errei, me assustei. Mas será que você ainda sente algo por mim? Foi como levar um soco no peito. Olhei nos olhos dele, aqueles olhos que, um dia, me fizeram sonhar. E percebi que o amor que eu achava sentir tinha se transformado em lembrança. Só isso. Sinto, respondi. Mas não como antes. O que eu tenho agora com o Marcelo é real. É presente. E eu não vou jogar isso fora por um talvez. Ele baixou os olhos, engoliu em seco. Então é isso? É. Você chegou tarde demais. Ele assentiu. E sem mais palavras, saiu. Quando Marcelo voltou, me encontrou sentada no sofá, com os olhos ainda marejados. Sentou-se ao meu lado e, sem precisar perguntar, apenas disse: Obrigado por ser honesta. Agora me conta tudo. E eu contei, do início ao fim. Marcelo me ouviu em silêncio. Não interrompeu, não desviou o olhar, nem tentou me apressar. Apenas me ouvia, como sempre fez desde o começo. Mas dessa vez, algo em sua expressão me assustava. Não era raiva, era decepção. E a decepção dói mais do que qualquer grito. Você me contou sobre o Rafael, mas por que só agora? Ele perguntou por fim, com a voz calma demais. Engoli seco. Meu coração parecia querer saltar pela boca, porque eu achei que nunca mais veria ele. Achei que era um capítulo encerrado. Minha voz falhava. E porque, no fundo, eu tive medo de que você pensasse que eu ainda sentia algo, ele. Passou as mãos no rosto, respirando fundo. Depois se levantou, andou até a janela e ficou ali, de costas para mim. E você sente? A pergunta veio seca, sem rodeios. Doeu, mas merecida. Não, o que eu senti por ele ficou no passado. Hoje eu tenho você. E só você. Marcelo virou-se devagar. Os olhos avermelhados, parecia cansado, como se os últimos minutos tivessem lhe tirado semanas de sono. Isabela, você entende o que é construir algo com alguém? É sobre confiança, transparência. A verdade não pode chegar atrasada. Eu sei. Sussurrei, levantando devagar. Me aproximei, hesitante. Mas nunca foi minha intenção esconder. Eu só não sabia como contar. Eu não sou experiente nesse tipo de coisa. Marcelo, eu nunca me envolvi com ninguém antes. Nem com ele. Nem com ninguém. Me aproximei mais. Segurei sua mão com delicadeza. Eu ainda sou aquela mulher que você viu naquele abrigo. Ainda sou aquela que esperou você. Só tive medo de perder, porque te amo demais. Ele me olhou. Havia uma guerra dentro daqueles olhos castanhos. Uma batalha entre o orgulho ferido e o amor que nos unia. Ele não dizia nada, e o silêncio novamente me feria. Me diz que ainda acredita em nós. Pedi, quase num sussurro, que ainda acredita em mim. Ele fechou os olhos, respirou fundo, e depois me puxou para um abraço. Eu tô tentando, Isa. De verdade. Eu te amo, mas eu também sou humano e preciso de um tempo, só um tempo, para processar tudo isso. Aquilo me partiu, mas eu entendi. Amar também é dar espaço. E naquele momento, talvez o maior gesto de amor fosse justamente não insistir.
Marcelo saiu do quarto, dizendo que ia caminhar um pouco, que voltava em breve. Fiquei ali, sozinha, sentindo a ausência dele pesar em cada centímetro do quarto. Olhei ao redor. As flores ainda estavam ali. A cama desfeita, o cheiro dele no travesseiro, e tudo isso parecia pertencer a outro tempo. Um tempo que talvez tivesse acabado cedo demais. Horas se passaram, e cada minuto era um teste de paciência e fé. Quando a porta finalmente se abriu, meu coração disparou. Marcelo entrou. Com um olhar calmo, mais leve. Eu fui até o mirante do hotel. Olhei para a cidade. Pensei na gente, no que já vivemos, no que poderíamos perder. Ele se aproximou. Pegou minha mão de novo. E então percebi que tudo que realmente importa tá aqui, agora. Meus olhos se encheram d'água. Ele acariciou meu rosto com ternura. Você é minha escolha, Isabela. Mesmo com o passado, mesmo com o medo. Porque o amor que eu sinto por você é maior do que qualquer dúvida. Abracei-o com força. E naquele momento, entendi que o verdadeiro amor não é perfeito, mas é forte o bastante para recomeçar. Quantas vezes forem necessárias. Acordamos abraçados. Marcelo dormia tranquilo. E eu passei um tempo apenas observando sua respiração, tentando absorver o que aquela noite significava. Não houve festa, nem champanhe, nem o que muita gente esperaria de uma lua de mel. Mas houve perdão, houve decisão, houve amor. Enquanto ele ainda dormia, levantei e fui até a varanda. A vista era a mesma, mas meus olhos não. Eu estava diferente, mais madura, talvez. Mais consciente do que significa amar alguém. Não é só idealizar, é permanecer mesmo quando tudo desaba. Minutos depois, ele surgiu atrás de mim e me abraçou por trás, o rosto encostado no meu pescoço. A gente tem uma vida inteira. Pela frente, sabia? Ele disse num sussurro sonolento. Assenti sorrindo, mas no fundo sabia que não seria fácil. O que passamos nos últimos dias tinha deixado marcas. Marcas que precisariam de tempo, cuidado e diálogo. Mas eu estava disposta. Pela primeira vez, sentia que não precisava fugir de mim mesma para ser amada. De volta à cidade, tentamos manter tudo longe dos olhos curiosos da sociedade. Mas Luciana, claro, soube de tudo. Você devia ter me contado antes, disse ela, firme. Não porque eu te julgaria, mas porque sou sua amiga. E você não precisa carregar essas coisas sozinha. Eu sei, respondi sincera. Mas não era vergonha. Era medo. Medo de ser tratada como diferente, como um erro. Luciana me abraçou com força. Você nunca foi um erro, Isa. E o que você viveu com o Marcelo só prova isso. As semanas seguintes foram de redescoberta. Marcelo e eu aprendemos a nos conhecer de novo, agora sem reservas. Começamos a dividir a rotina, os medos, as pequenas manias. Rimos das nossas diferenças. Choramos quando a insegurança batia, mas nunca deixamos de conversar. E numa noite comum, em meio a risadas e pratos na pia, ele me olhou de um jeito diferente. Eu pensei em tudo o que você me contou, sobre guardar esse momento por amor, por fé, e percebi que talvez esse também seja o presente que eu quero te dar, disse ele pegando minhas mãos. Como assim? Perguntei confusa. Quero que a nossa primeira vez seja quando você estiver pronta. Não por tradição, não por obrigação, mas por escolha. Sua e minha. Sem pressa. Sem pressão. Chorei. Não porque estava triste, mas porque nunca imaginei que alguém me ofereceria exatamente aquilo que sempre sonhei. Respeito no tempo certo. Eu te amo, Marcelo. Foi tudo o que consegui dizer. Naquela noite, dormimos juntos de novo. E mais uma vez, sem tocar o corpo, apenas a alma. Começamos a planejar o futuro com calma. Marcelo insistia em uma casa com quintal onde eu pudesse ter meu jardim. E ele, um espaço para trabalhar em paz. Aos poucos, fui entendendo que recomeçar não é apagar o passado, mas construir algo novo por cima dele, com raízes mais fortes. No meu coração ainda havia cicatrizes, mas agora elas não me definiam. Eram lembranças do quanto fui firme,
mesmo quando o mundo parecia querer me quebrar. E Marcelo? Marcelo não era mais o milionário intocável da primeira noite. Era meu parceiro, meu amigo, meu lar. Juntos, decidimos reescrever nossa história. De mãos dadas, sem pressa, mas com toda a verdade do mundo. O tempo passou. Não muito, mas o suficiente para transformar incertezas em raízes. Marcelo e eu construímos nossa vida devagar, com calma, como quem cultiva algo raro demais para correr o risco de apressar. Fomos aprendendo um com o outro a conviver com as diferenças, a respeitar os silêncios, a rir das imperfeições do cotidiano. Nosso lar era simples, apesar da fortuna dele. Ele insistiu que eu escolhesse cada detalhe. E eu escolhi com o coração. Janelas grandes, plantas por toda parte, uma cozinha iluminada e uma rede na varanda onde passávamos horas conversando sobre a vida, como se o tempo fosse nosso. Amigo, não éramos perfeitos. Tínhamos nossas pequenas brigas, nossos dias cinzentos. Mas nunca deixamos de voltar um para o outro, de sentar e dizer: me escuta, eu tô aqui. E então, numa noite sem nada de especial, depois de um jantar feito a 4 mãos e risadas sobre um filme ruim, aconteceu. Não porque era esperado, não porque era a hora marcada, mas porque naquele momento eu senti. Senti que era o momento certo. Olhei nos olhos dele e havia paz. Havia desejo, sim. Mas havia algo muito maior. Entrega, sem medo, sem culpa, sem o peso do passado ou a dúvida do amanhã. Foi doce, calmo e, ao mesmo tempo, arrebatador. Como se o nosso amor inteiro estivesse ali, inteiro, em cada toque, em cada gesto. Não foi como nos filmes. Foi melhor, porque foi real, porque foi nosso. Na manhã seguinte, ele me trouxe café na cama. E quando eu abri os olhos, o sorriso dele era de quem sabia que não havia mais segredos entre nós. Eu sabia. Ele disse. Eu sabia que seria mágico. E foi. Nos dias seguintes, caminhamos mais próximos, como quem não precisa mais provar nada, como quem finalmente chegou onde devia estar. Hoje, escrevo essas palavras sentada na varanda da nossa casa. A rede balança devagar. Marcelo está ali perto, lendo, com os pés descalços e uma xícara de chá nas mãos. E eu, que um dia achei que era simples demais, que meu segredo afastaria qualquer homem, entendi que o amor verdadeiro não se assusta com a espera. Ele floresce nela, porque o amor certo não exige, ele respeita, e quando vem, transforma tudo, até a gente. Quantas vezes deixamos de viver o amor verdadeiro por medo de não sermos aceitos? Isabela provou que quando se é fiel a quem se é, mesmo com receios, o amor encontra um jeito de florescer, devagar, mas profundamente. E você? Teria coragem de esperar por alguém assim? Se essa história te emocionou, clique agora no vídeo que está na tela e continue sua jornada de autoconhecimento com a próxima história que vai tocar seu coração. Inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo da vida como ela é. Intensa, frágil e absolutamente humana.